justiça de Deus para chamar os que ficam ao arrependimento e às boas obras, né? Então, assim, eu creio na intervenção divina, tanto para trazer sua justiça quanto a sua graça sobre o nosso mundo. Eu não sou deísta, e acho que Deus deu corda aqui no planeta Terra e saiu de cena, e as coisas acontecem porque tem que acontecer, seguindo as leis naturais aí. Eu sou teísta, eu acredito em Deus, e Ele está presente, inclusive Ele falou isso, que em um dos Salmos, Ele estaria presente conosco todos os dias. Né? A sua presença e o seu amor é sempre real em nossas vidas. Né? Então, vamos orar para a gente começar, antes que alguém comece a dormir na minha aula. Já tem gente com o olho puxadinho assim já, né? Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pelo cuidado que o Senhor tem conosco, obrigado pelo seu amor, pela tua benevolência e bondade. Que o Senhor possa cuidar dos nossos corações, das nossas mentes, da nossa fé, para que ela seja uma fé simples, prática, objetiva, em Jesus Cristo, nosso Senhor. E o nosso amor, que as nossas obras evidenciam isso. Quando nós estendemos as nossas mãos, paramos para ouvir as pessoas, ajudando-as a ter uma percepção melhor da situação e das coisas, mediante o seu Evangelho. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê a paz, esteja abençoando cada irmão, cada família que está nesta aula, cuidando e suprindo as necessidades de cada um, segundo a tua graça e generosidade. Em nome de Cristo oramos, Pai. Amém, Deus. Então, nós terminamos a aula da semana passada dando alguns conceitos bem popular sobre algumas palavras. Falamos que emotividade, que tem pessoas que são muito emotivas e podem se impressionar facilmente por certas sugestões. Elas são as melhores candidatas para a hipnose, para o transe, também para serem manipuladas por espertalhões. Porque basta uma palavra forte e elas já sentem isto ou sentem aquilo, veem coisas, adoecem, e lembrando que o homem, por natureza, tem medo das suas emoções. Eu estou falando do homem, do macho mesmo. Mas não é o caso das mulheres. E quando você observa no mundo religioso, normalmente, de 100 casos, né, uma estatística de 100 pessoas, 90 são mulheres que dizem estar possuídas de demônio. É raro você ver um homem, é raro. Não é que não tem, mas quando você vê também, esse homem tem as emoções muito exacerbadas, né? E, no caso de nós homens que foram criados por pais sem muito sentimento, eles nos ensinaram que homem que é homem não chora. Então, nós temos essa tendência de esconder as nossas emoções, apesar delas existirem, né? Também falamos do medo, que o medo é a porta aberta para tudo. O medo faz você ver coisas, faz você ouvir vozes, faz você saltar muralhas intransponíveis. O medo, quando ele é acionado, né, em nós, há uma descarga de adrenalina e você pode fazer coisas espantosas aos olhos meramente humanos. Falando também da sugestão, a ideia de impregnar na pessoa uma ideia forte, que pode levar a pessoa para o bem ou para o mal, né? Depende realmente da condição da pessoa. Se ela é supersticiosa, se dá das crendices, aos falatórios, né, inúteis da visite, ela vai se dar ao mal. Mas se a pessoa tem uma fé estável, confiante em Cristo, não importa o que diga, você não teme coisa alguma. O único temor que eu espero que haja na sua vida e na minha vida
em relação ao nosso Deus, que nós devemos temê-lo e obedecer. Falamos sobre a alucinação, né? Que é a percepção sem objeto. Você, do nada, sai do seu mundo real e entra no mundo aí, visão, de alucinação, e em função dos seus sentidos, né? Você tem 5 sentidos, através do olfato, através da audição, através da visão, através do paladar. Você pode, por algum cheiro, por algum alimento, te reportar para uma situação que você talvez já tenha até vivido, ou te levar para uma situação bem imaginária. Ok. Hoje nós vamos começar falando dos fenômenos humanos espirituais, mas paranormais. Quem descobriu isso, eu até pedi, né, se fosse possível, os irmãos investigarem qual corpo de cientistas, né, que descobriram essa faculdade que as mulheres, para se colocar superiores a nós, humanos, homens, meros mortais, elas falam que elas têm um sexto sentido, né? Só para mostrar a superioridade delas sobre nós, né? Mas não é sexto sentido. Na verdade, é uma função extrasensorial. Então, se não é sensorial, ela só pode ser uma percepção extrasensorial, mostrando aí que o ser humano é mais do que corpo, ele também é espírito. E eu até pedi, se vocês tivessem tempo, de pesquisar qual foi o corpo de cientistas e a época que esse grupo de cientistas descobriram isso. Se ninguém achou a resposta, foi na época do darwinismo, muito apregoado aí nos séculos XVIII, e o corpo de cientistas que descobriu essa faculdade não humana, não sensorial, é humana, mas não é sensorial, não é dos sentidos, né, do ser humano, foi os cientistas russos. A maior nação que negava a existência de Deus, Deus deu para eles, né, o conhecimento que o ser humano tem uma percepção extrasensorial, e se ele tem essa percepção, então ele é espiritual. E se ele é espiritual, existe um mundo espiritual. Coisa que eles negaram, gavetaram as pesquisas, né? Porque isso era contra tudo que o darwinismo dizia, e a sociedade russa acreditava. Tanto é que depois, com a abertura da União Soviética, e agora não é mais a União Soviética, é a Rússia, né? O Evangelho de Jesus Cristo chegou lá e espalhou rapidamente. E o Evangelho, hoje nós temos mais cristãos na Rússia do que no Brasil, só para você ter uma ideia. Porque por anos eles negaram a existência espiritual do homem. Eles entendiam que o homem era só carne. Mas depois das pesquisas, elas foram engavetadas por um tempo. Aí com a abertura da União Soviética, né, deixou de ser União Soviética, a Rússia hoje tem mais discípulos de Cristo do que no Brasil. Só para você ter como informação esses fatos, né, que você pode investigar se quiser. Mas o mais famoso parapsicólogo que pesquisou esse fenômeno, ou essa faculdade, foi o Dr. Heine, R-H-I-N-E. Após longos e cansativos estudos, porque isso dá trabalho, né? Ele chegou à conclusão seguinte: o homem é capaz de conhecer fatos e coisas sem usar nenhum dos seus sentidos. Trata-se de uma faculdade não sensorial, que é extrasensorial, é a percepção extrasensorial. Os estudos de Heine foram aceitos e aprovados por todos os parapsicólogos e cientistas que não tiveram mais objeções. Mais tarde, um matemático chamado Scholl, S-O-A-L, em inglês, contestou, reformulou todo o processo, por isso que eu não estou aqui escondendo informação, né? Porque às vezes, quando você está dando uma aula, você esconde informação. Não é do meu feitio, eu espero que não seja do feitio de ninguém, que seria engano. Mas esse matemático, chamado Dr. Scholl,
ele contestou os estudos do Dr. Heine, reformulou todo o processo de pesquisa e, por fim, ele estendeu a mão ao Dr. Heine, reconhecendo a seriedade da sua pesquisa e da sua investigação. Hoje, nenhum cientista do mundo nega essa possibilidade, já que as pesquisas foram muito sérias e provaram. O homem pode conhecer fatos sem usar os seus sentidos. Não se trata de um sexto sentido, como eu falei, que as mulheres gostam aí de nos colocar como seres inferiores, né? Nós homens, meros mortais, elas gostam de dizer que elas têm um sexto sentido. Mas, na verdade, não é sexto sentido, não, viu? É a faculdade que todos nós temos, que é essa faculdade não sensorial, não passa pelos nossos sentidos. E uma vez que foi provada a existência dessa faculdade no homem, então esse cientista, Heine, começou a estudar como ela funciona. Viu que ela não depende de obstáculos, não depende da distância e nem do tempo. Ou seja, você é um ser espiritual, apesar de estar limitado ao seu corpo físico, né? Por ser um ser espiritual, você não está limitado a nada. Você não está limitado à distância. Então, podemos comunicar à distância um com o outro? Podemos. Podemos perceber algo que está acontecendo, né? Na casa de um irmão, à distância? Podemos. Por quê? Porque nós somos seres espirituais. E por sermos seres espirituais, nós estamos ligados a Deus. E todos nós estamos ligados uns aos outros. Primeiro em Adão. Todos nós fomos feitos a partir de Adão. Então, estamos ligados como seres humanos. E, ao mesmo tempo, estamos ligados a Deus, porque nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Então, estamos ligados. Ou seja, nós podemos, pela graça de Deus, perceber, sem. Não temos que levar em conta tempo, obstáculo ou distância, coisas que estão acontecendo ou vão acontecer. Por exemplo, alguém pode pegar um artefato de um povo antigo e falar sobre aquele povo. Muitos arqueólogos têm tido essa experiência, né? E o nome técnico para isso é retrocognição, ou seja, há um conhecimento do passado. Mas também pode haver um conhecimento do futuro, que o cientista chama de precognição, mas tudo dentro da realidade da sua existência. Por exemplo, Nostradamus, ele era ele não era profeta, não era, né? Mas ele preveu eventos históricos a uma distância de 200 anos do seu tempo. Só que aí, né, os místicos estavam pegando o que Nostradamus escreveu, e aí qualquer evento histórico, político, tenta encaixar o que ele escreveu naqueles eventos. Mas nós podemos prever uma guerra, por exemplo, uma tragédia, por exemplo, dentro da esfera da nossa existência. Até 200 anos na nossa frente. É bem diferente de um profeta de Deus. Um profeta de Deus, ele falou do passado para exortar o povo no presente, ele falou no presente para chamar a atenção do povo, ele falou de um futuro próximo dele e falou de um futuro distante do seu tempo ou da sua época. Mas essas profecias, se você investigar as escrituras, você vai ver que são raras. São raras. Não é todo profeta que falou, por exemplo, do fim do mundo, da consumação do século, do juízo final, da ressurreição dos justos e dos injustos. O único profeta que falou sobre isso foi Daniel. O profeta Daniel. Lá no capítulo 13, ele fala da ressurreição dos justos e dos injustos.
Tanto é que quando ele recebe a revelação de um futuro distante, Deus pede para ele selar a profecia. Ô Daniel, sela a profecia aí, porque o que vai acontecer ainda é um tempo muito distante, né, do seu tempo. Então, Isaías falou sobre Jesus e sobre o que aconteceria sobre Jesus e também falou sobre o novo céu, a nova terra, onde mora a justiça. Mas raros são os profetas que falaram em um futuro distante. Mas o que eu estou dizendo não é dom de profecia e nem é o ofício de profeta. Todos nós, por sermos seres espirituais, podemos falar de coisas que vão acontecer até 200 anos na nossa frente, por dentro da nossa realidade de existência. Por quê? Porque nós somos seres espirituais. Por exemplo, alguém pode prever uma nova pandemia, sugestionada pela atual. Está vendo? E não é profecia, não é. São fenômenos humanos, acontecem. São espirituais? São, porque nós somos seres espirituais, né? Que a ciência chama de paranormal. E também nós podemos compreender ou perceber o presente, a distância. Isso chama simulcognação, segundo os livros técnicos aí, que eu não gosto de usar muito essas palavras, mas nós podemos perceber. E não depende dos obstáculos, não depende da distância, não depende do tempo. Só por você ser espiritual, você pode perceber a distância. Inclusive, foi aí que o corpo de cientistas russos chegaram à conclusão que o ser humano é um ser espiritual. E se o ser humano é um ser espiritual, então existe, né, um Criador, um ser maior, mas por causa do darwinismo e por causa do ateísmo sendo divulgado muito naquele século, naquela época, a ciência russa engavetou tudo, mas depois não teve como negar, e hoje, como eu já disse, depois que houve a abertura, né, da União Soviética, hoje somente a Rússia, existe mais cristãos na Rússia hoje do que no Brasil. Eles ficaram, né, engessados por séculos e agora eles começaram a perceber que realmente existe Deus. Eu não sei se você sabe o significado da palavra telepatia. Etimologicamente, a palavra significa sofrimento à distância. Isso é muito comum entre as mulheres. Perceber a dor ou sofrimento de alguém à distância. Por exemplo, se a minha filha estiver lá em São Paulo, nós estamos a 555 quilômetros de distância, e se algo trágico acontecesse com ela lá, a minha esposa, não eu, né? Por isso que elas falam que elas são seres superiores, que elas têm o sexto sentido. Eu falo, não, é nós que aprendemos desde a infância que homem não chora. E aí, até superar esse obstáculo, leva tempo, né? Mas a minha esposa pode estar aqui na sala, a sala pode sumir das suas vistas, e ela vê nossa filha caída, machucada, ferida, lá em São Paulo, e ela pode dizer para mim, olha, nós temos que ir para São Paulo, porque está acontecendo alguma coisa com a Dorca, e nós irmos, eu não hesito, eu pego o carro e vou na hora. Por quê? Porque eu sei que isso é uma possibilidade. Né? Acontece toda hora? É claro que não, mas acontece. Mães, então, por que mães? Porque desde o primeiro ato de concepção, a mãe fica ligado, né, ao filho ou à filha. Provavelmente, você perguntar a uma mãe se já percebeu o sofrimento da sua filha,
no meio do dia, mesmo ela estando longe dela, ela vai dizer que sim. Algo, sensação estranha, uma percepção estranha. Por isso que, se minha filha tiver 500 quilômetros de distância e ela tiver sido aprovada, por exemplo, na Universidade Federal lá de São Paulo, só como exemplo, e ela está tomada de alegria, felicidade, minha esposa não vai sentir nada. Só acontece no sofrimento. Mais nada. É o contato com o conteúdo do pensamento do outro, a distância. E isso dá pelo inconsciente. Lembra que eu falei que o inconsciente é fantástico? Ele é maior do que o consciente, ele guarda a memória de tudo, ele percebe coisas que o nosso consciente não percebe. E, e, e uma vez que isso acontece, o nome para a pessoa que tem essa faculdade, às vezes, aguçada, é metagnomo. Nostradamus era metagnomo. Essas pessoas, como eu falei que o sensitivo, né, usando os sentidos humanos, podem perceber até 50 metros de distância que você está pensando, que você está vivenciando, algo que está te angustiando. Mas se você afastar de 50 metros, o sensitivo não pode. Né? Também falam de um fenômeno que a pessoa toca na sua mão e você acaba comunicando através do inconsciente o que você está passando. Esse fenômeno é chamado de cumberlandismo, porque foi o Dr. Cumberland que o descobriu. Mas se você untar a sua mão com óleo, aquele contato deixa de existir, e aí ele não fala nada. Né? Então, não pode ser espírito ou demônio. A pessoa é sensitiva e o inconsciente seu está ativo, e uma vez que ele está ativo, ele está comunicando. Por isso nós falamos, para cada ato psíquico existe um reflexo fisiológico. Jesus nos ensinou a ocupar nossa mente com tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro. Ele sabe, aquilo que está na nossa mente define o nosso ser. A Bíblia diz, o homem é aquilo que ele imagina na sua alma. Você se imagina um vencedor, apesar de viver num ambiente totalmente sem qualquer possibilidade de sucesso, você acaba se tornando um vencedor. E se você se sente um fracasso num ambiente totalmente preparado para o seu sucesso, você se torna um fracassado apesar do ambiente. Porque você é aquilo que você imagina na sua alma. Portanto, nós precisamos, com a graça de Deus, né, imaginar coisas boas sobre nós mesmos e sobre as outras pessoas. Eu fiquei aqui, antes de entrar nessa aula, tentando convencer uma pessoa que irmãos não tiveram intenção de magoar, de ofender, mas a pessoa está extremamente ofendida e magoada, dizendo que foi de propósito. Como você convence? Não tem jeito. Você concorda? Tudo bem. Você pensa, o que você acha? Isso vai afetar a vida dessa pessoa? É claro que vai. Claro que vai. Porque nós somos aquilo que imaginamos. Então, se a gente não imaginar coisas boas sobre nós mesmos, coisas boas sobre o nosso próximo, nós acabamos nos prejudicando. Então, Nostradamus era um metagnômo, não era profeta coisa nenhuma. Também existe a questão da clarividência, que você vê à distância, por alucinação, você capta um fato à distância e vê aquele fato por alucinação. Daí a sugestão telepática. É transmitir à distância uma sugestão a uma outra pessoa. Sendo algo bom que se transmite, o outro capta e aceita. Por isso que quando eu tenho orado, né, assim, diariamente, junto com o irmão Evandi e outros irmãos que aceitaram, né, orar e jejuar por uns dias, a favor, né, da igreja local, a favor do instituto, a favor das missões
nacionais, as nossas orações, além de entrar em contato com o céu, né, que nós estamos orando, nós também estamos entrando em contato com as pessoas, porque nós estamos desejando o bem delas, nós estamos querendo o bem delas. Então, nós temos a oração que aciona Deus, mas também aciona os irmãos. E muitas vezes a gente percebe que tem gente orando por mim. Eu não sei quem, eu só estou sentindo, ou você não crê no poder da oração? Se você não crê, então você para de orar, né? Se você crê no poder da oração, você ora, e você pede, Senhor, visita nosso irmão fulano, nosso irmão Beltrano. Eu creio que Deus visita. Eu creio que Deus vai lá. Leve essa mensagem de conforto ao coração dela, porque ela está meio perturbada, né? Então, nós oramos porque nós cremos que o céu nos ouve e nos responde. Ao mesmo tempo que o céu nos ouve e nos responde, nós abençoamos uns aos outros. Por isso que eu tenho insistido com meus irmãos, né, tomar muito cuidado com o que se divulga, com o que se fala. Por quê? Porque quando eu transmito algo negativo, o que vai surgir? Coisas negativas, ruins, né? Sendo algo ruim que a pessoa está, eu posso, né, ficar desejando o mal do Gabriel aqui da minha casa, desejando mal para ele, desejando mal para ele, né? Isso vai depender do Gabriel. Daí você entende aí a dinâmica aí dos feiticeiros, ou do budismo no Haiti. Olha o que o budismo levou o Haiti para tragédia, né? Para tragédia. Ou seja, se eu desejo algo ruim para você, algo destrutivo, vai depender de você. Por quê? Porque se você tem uma consciência que há um Deus que te guarda, que te protege, né? Nós vamos voltar a orar a oração do Pai Nosso, né? Nós discriminamos a oração, porque grupos repetem a oração constantemente, e nós não a fazemos de jeito nenhum. Tá? No Pai Nosso está, livrai-nos do mal. Tá? Então, se eu te desejo mal, vai depender de quem recebe. Se a pessoa é medrosa, insegura, supersticiosa, ela pode entrar em desequilíbrio e ficar doente? Pode. Pode. E já fizemos experiência de ficar pensando negativamente sobre uma pessoa, mas tudo isso combinado, não foi nada, foi pesquisa, gente. Pesquisa. E a pessoa depois começou a sentir certos sintomas, certos incômodos. Depois nós voltamos a pensar bem sobre aquela pessoa e aqueles sintomas sumiram. Ou seja, nós podemos adoecer uma pessoa? Podemos. Na verdade, olha, eu vou falar o que eu percebo, tá? Você pode me corrigir se eu estou enganado. Hoje as igrejas mais adoecem as pessoas do que as curam, do que as abençoam. Porque nos púlpitos das igrejas tem uma voz negativa lá. Tem uma voz de cobrança. Tem uma voz de dizer que você é um pecador. Aí você fala, é verdade, eu sou mesmo. O pecador peca, não deixa eu pecar. Mas quando esse discurso é mudado e a ênfase cai de novo na obra de Deus, na obra de Cristo, então as pessoas são curadas porque elas começam a ver o poder de Deus, não as mazelas dos homens. As mazelas dos homens é tratado pessoalmente. É eu e o Evandir aqui, ó. Vamos tratar, vamos encontrar, vamos conversar. É olho no olho. O púlpito da igreja deveria ser um lugar onde os pregadores, quando subissem, primeiro, eles tinham que ter consciência da alegria da salvação, porque eles foram perdoados. E uma vez que eles foram perdoados, eles têm a alegria da salvação, então eles
tem o propósito de instruir os pecadores o caminho do Senhor, e não de julgar, e não de condenar, mas de instruir os pecadores a voltarem para o caminho do Senhor, porque esses pregadores estão cheios do Espírito Santo e eles estão cheios da alegria que o Espírito Santo derramou em seus corações, porque eles foram perdoados. Então, eles vão para consolar o povo. Eles vão para falar o coração do povo. Eles vão para dizer ao povo que há possibilidade de salvação. Hoje, muitas das nossas igrejas estão adoecendo os saudáveis, impondo medo, impondo culpa, impondo vergonha. Então, se chega uma pessoa doente e recebe essa mensagem negativa, pessimista, que não há possibilidade, que não há esperança, mas se não há possibilidade, comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer. Há possibilidade em Cristo. Você ainda não foi tão longe que a cruz de Cristo não possa te alcançar. Nem eu. Não importa o que você tenha feito. Enquanto você, a Bíblia diz, enquanto é dia, né, há esperança. Deus está nos dando tempo de arrependimento, para que a gente possa voltar para Ele. Então, essa sugestão telepática pode funcionar para o bem ou para o mal. Por isso eu tomei uma decisão há muitos anos na minha vida. E talvez... Ficou mudo, Giovanni. Mudou. Alguém já está querendo que eu cale, o Gabriel. Voltou? Talvez porque eu mexi sem querer aqui também. Ok, voltou. Tá jóia. Então, olha bem, irmão. Ainda não, tá? Tá bom. Obrigado. Então, olha bem, irmãos. Se um grupo de pessoas está pensando mal e desejando o seu mal, só vai pegar se você for uma pessoa supersticiosa, medrosa, né? Aí, tudo pela memória inconsciente. E você vai causar dano a você mesmo. Mas, nós, como discípulos de Cristo, nós temos que tomar o propósito de pensar o bem das pessoas. E quando a gente vê elas agindo com atitudes, comportamentos pecaminosos, errados e ruins, nós devemos entender que a nossa luta não é contra aquela pessoa. A nossa luta é contra as forças espiritual do mal que atuam. Quais são as forças espiritual do mal que atuam nos dias de hoje? Antes, deixa eu ler um texto para os senhores, lá em Corinto. Diz o seguinte, que na sua versão em português está escrito assim, que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que o evangelho de Cristo não resplandeça sobre ela. Aí a turma fala o seguinte, o Deus desse século é Satanás. É mesmo? Porque está escrito aí em Corinto, né? Deixa eu ler aqui para os irmãos saberem que eu não estou inventando moda. Então, existe forças do mal atuando? Claro que existe. Estou chegando lá, irmão. Diz assim, ó. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Diz assim. Falando dos judeus que ainda trazia o véu, né, sobre a face. Aí, no verso 4, ele diz. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus.
Porque Deus que diz, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, porque ele era um apóstolo que não escondia seus erros, seus pecados, suas falhas. Ele fala, Deus disse que das trevas resplandeça a luz. Eu falei, eu vivia nas trevas. Mas Deus disse que era para resplandecer a luz, e a luz resplandeceu. Então, eu sou o que sou, apóstolo, e assim por diante. Mas quando o texto diz o Deus desse século, que é a versão Almeida atualizada, tem uma versão que diz o seguinte, os deuses que governam este mundo, os deuses que governam esse mundo, ou os deuses que as pessoas adoram neste mundo, cega-lhes o entendimento. Então, enquanto nós estamos pensando num Deus, Satanás, Paulo estava pensando nos deuses deste mundo. Vamos falar de alguns deuses desse mundo. Mamon. É Deus ou não? Deste mundo. Quanta miséria, quanta desgraça vemos nesse mundo. Crianças morrendo de fome no nosso país e fora do nosso país por causa da ganância dos políticos, dos empresários, que só quer lucro. Qual é o Deus que eles estão servindo? Mamon, o dinheiro. E o dinheiro cega o coração das pessoas e o entendimento das pessoas? Cega. Para que o evangelho não resplandeça. Mas existem outros deuses. Vou te dar um, que Alexandre o Grande o servia, e que se você não está mergulhado, eu vou usar o termo batizado no amor de Cristo, provavelmente você está cultuando esse Deus. Phobos. Phobos. Você já entendeu. Fobia. Medo. Alexandre o Grande, antes de ir para as batalhas, ele queimava incenso a esse Deus. Para não ser derrotado no campo de batalha. Até que um certo dia ele foi derrotado, né? Se eu não estou enganado, lá na Ásia ou na África, ele foi derrotado. Com 33 anos, ele foi morto. Então, existem outros deuses que têm cegado o entendimento, o coração das pessoas, para que o evangelho de Cristo não resplandeça sobre ele ou sobre as pessoas. O ego. Ego. Eu estou usando as palavras gregas. Ego. O egocentrismo que existe no seio de muitas pessoas, inclusive na nossa irmandade, faz com que o evangelho de Cristo não resplandeça. E eles se tornam tão sábios aos seus próprios olhos que eles começam a excluir pessoas, eles começam a se colocar como melhores, superiores. É o fariseu do século XXI. Ele se vê dono da verdade e não tem nada para aprender com ninguém, não tem nada mais para acrescentar, porque ele já sabe tudo. Né? Eu falo, você já sabe tudo, então o seu Deus é muito pequeno. Né? Muito pequeno, porque o que nós sabemos sobre Deus foi aquilo que ele quis nos revelar. Mas muita coisa ele não nos revelou. Então, o seu Deus é muito pequeno. O que nós sabemos sobre Deus é infinitamente menor do que realmente ele é. Né? Nós dizemos, Deus é amor. Mas aí nós servimos a culpa. E ficamos nos punindo por anos e anos na casa do Senhor. Temos um pai rico e vivemos como miseráveis. Né? Como filho lá do irmão do pródigo, né? Do pai do filho pródigo. O irmão dele. Tinha um pai rico, bondoso, amoroso, mas ele não sentia, não percebia o amor do pai. O pródigo voltou porque nunca perdeu a visão do seu pai. Seu pai era bondoso, ele disse, eu vou voltar. Então, os deuses desse século, quer um outro deus? Eros.
Hoje o mundo está mergulhado na imoralidade sexual. Eros é o Deus. E esse Deus segue o entendimento das pessoas, segue o coração das pessoas, para que o Evangelho de Cristo não resplandeça. E o que dizer do poder? E o que dizer da fama, do sucesso? Por isso que nossas obras são ocultas em Deus. Nós não queremos ter visibilidade. Quando nós compartilhamos algo que está acontecendo na nossa irmandade, não é para nos expor ou nos exibir, é para mostrar as obras que Deus tem feito entre nós. Grandes coisas o Senhor Deus tem feito entre nós. Um irmão quase morto, com laudo médico, que ele jamais, se saísse daquela situação, poderia casar e ter filho. Vem cá e diga isso para o Hélio, nosso irmão. E enquanto ele estava lá no hospital, eu falei, meu irmão, Deus quer que você, apesar de tomar quimioterapia 24 horas por dia, com aquelas máquinas funcionando, ele ficava o tempo todo naquelas máquinas, Deus quer que você pregue o evangelho aqui. Comece nos leitos aí a orar pelas pessoas. Comece a falar do amor de Deus. Começa a falar para a faxineira que vem aqui limpar o seu quarto. Comece a falar para o médico. Para aí de ficar murmurando, reclamando. Né? E aí ele falou, então tá bom. Aí você vê esse irmão no hospital ali da 4ª Divisão do Exército, tem um hospital ali famoso, não sei qual é o nome, se é Madre Teresa, acho que é Madre Teresa. Ele pregando do último andar até o primeiro. E ele acabou de ter um filho. A hora que eles queriam, antes de começar a sessão de quimioterapia, eles queriam congelar o espermatozoide dele. A irmã dele, junto com a família que não é cristã, queria preservar a semente dele. Ele falou, de jeito nenhum. Eu sirvo um Deus que, se for da vontade dele, eu não só serei curado, mas eu vou casar e vou ter filho. Aborreceu a família inteira. A apresentação da criança dele está marcada agora para o dia 31 de outubro, porque a família dele, que é de Goiânia, vai vir toda. E ele vai fazer um milagre de Deus aqui, ó. Intervenção divina. Milagre é intervenção divina, tá, irmão? Deus intervém quando ele quer. Então, as pessoas estão servindo vários deuses. E por que elas estão servindo vários deuses? O Evangelho de Cristo não resplandece. O que nós temos que fazer é como o apóstolo Paulo fez, né? Ele diz que Deus ordenou que das trevas haja luz. Então, nós temos que, primeiro, tirar esses falsos deuses do coração das pessoas, amando-as, mostrando para elas que esses deuses vai levar ela à destruição e trazendo ela a conhecer o verdadeiro Deus, a verdadeira vida, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, os deuses desse século. Tem muitos, né? Tem deuses feitos de barro? Tem. Tem deuses vivos nas igrejas, onde a pessoa é idolatrada pela comunidade ali. Por isso que as Escrituras dizem que somos todos irmãos, e que devemos ajudar uns aos outros a chegar à plenitude de Cristo, à plenitude da fé. Ok. Mas se alguém que não tem medo dessas coisas, está tranquila, ela vai rir da outra pessoa. Quando alguém falar, está fazendo um feitiço para você, fala, rapaz, eu levo até as velas. E qual que é? Não vou levar a galinha, porque a galinha eu vou comer, eu não sou besta. A galinha eu como. Eu já falei aqui com os feiticeiros da nossa cidade, aqui de Betim, eu pedi para unir todos eles, para ter força nele, tá? Eu pedi para unir todos eles. E falei com eles que eles podiam fazer qualquer feitiço, plantar dentro da minha casa qualquer objeto que eles quisessem, desde que eles consertassem o piso, pusessem a cerâmica no lugar, podia enterrar cabeça de sapo, cabeça de cavalo, de boi, sei lá, podia amarrar a boca do sapo. Eles amarraram, não é problema. Vier? Não.
Porque eu quis mostrar, ó, vocês não têm poder de nada, vocês falam que têm poder, não têm poder de nada. Vocês acabam ganhando poder sobre alguém, porque esse alguém está tomado pelo medo, está tomado pela insegurança, e não tem uma fé sólida em Jesus Cristo. Por isso que vocês têm ainda os seus negócios abertos, que é um negócio, né? Seus negócios abertos. Ok. Existem outros fenômenos de efeito físico, né? Lembre-se sempre, irmão, que Deus está contigo e que nada pode contra você. Nada é nada. Bom, está lá em Romanos 8, verso 31. Existem os fenômenos de efeitos físicos. Deixa eu explicar um princípio da física. Eu fui professor de matemática no Senai, de matemática aplicada. Eu acho que eu posso, e também de elétrica, de eletricidade. Não era a matéria específica minha, mas eu dava eletricidade para meus alunos, para que eles pudessem desenvolver aí nas indústrias. Então, um princípio da física, toda energia pode ser transformada em outra energia. Bom, toda força, toda energia pode ser transformada em outra energia. A energia do mundo é uma só, mas se transforma em energia mecânica, luminosa, térmica, elétrica e assim por diante. Por isso que, às vezes, esses feiticeiros ou um centro de rumba, a pessoa tira suas vestes, elas ficam fazendo luzes, né, dando fagulhas. Nada mais é do que o atrito do corpo com o tecido. E muitas vezes o tecido ele se sobrecarrega de energia estática. Quando você tira do seu corpo, ela pode produzir uma certa luminosidade ou um certo barulho. Agora, toda energia tem um campo magnético. Por exemplo, não é o fio elétrico que transporta energia, ele é apenas um condutor. O que transporta energia é o campo magnético. É para que a eletricidade não disperse. Aí eles colocaram um cabo de cobre ou de aço, não sei como é que são esses cabos da eletricidade, que são brancos, não sei que metal é aquele. Ou seja, não é o fio elétrico, é como se fosse aqui a minha caneta, ó. Esse aqui é um fio elétrico. A energia funciona em ondas, ó. Eu estou fazendo curvas aqui. O fio serve para manter o campo magnético até chegar na sua casa a eletricidade. Certo? Isso é física, isso é eletricidade. Tá? Ou seja, eu e você somos condutores de eletricidade. Nós somos formados do pó da terra. Nós temos sais minerais. E nós temos água. Nós temos mais água, né, do nosso corpo do que massa. Nós temos muita água no nosso corpo. Tanto é que quando você desidrata, afeta todo o seu organismo. E nós temos o nosso cérebro, que nada mais é do que uma central elétrica, onde passa ali tudo. Por isso que com o tempo, né, tipo, no Neuci das Graças, com o tempo, os neurônios, né, os elétrons, os que você vai lá e faz o eletroencefalograma. Quando você respira aí para você ver que gostoso que é, né? Respirar. Quando você respira, o que você está jogando para dentro do seu organismo? O seu ar. E o ar é composto de quê? Água e oxigênio. Aí a pessoa está respirando. Aí não sabe por quê, né? Os neurônios estão dando zinabre, igual carro, igual bateria de carro, né? Aí dá aquele zinabre, aquela crosta que impede o contato. Aí os neurônios estão ficando cheios de zinabre por causa da água. Aí o cérebro dessas mulheres aí começa a entrar em curto. Aí, só Jesus na causa. Né? Era para ser Sírio. Por que vocês estão com cara séria para mim, hein? É para ser Sírio. O cérebro é um campo magnético. Nós estamos cheios de elétrons. É energia pura.
Só que quando você respira, você joga água lá. Água e eletricidade combina? De jeito nenhum, né? Aí você começa a ter falha de memória, você começa já não pensar tão bem, né? Por quê? Você jogou tanta água para dentro do seu cérebro, né, não respirar, que está entrando em curto, está entrando em paranoia, né? Isso é a lei da física. Só que a física diz o seguinte: existem dois tipos de energias, né? Há uma só energia que se transforma, mas existe a carga positiva e a carga negativa. Quando você coloca duas cargas iguais, o que acontece? Dá um estouro, né? Tuf, explode. Você anda tomando choque aí de outras pessoas? Pessoas tocam em você, você toma um choque? Então, cargas iguais. Quando entra em contato, pum, explode. E separa, né? Separa, não junta. Cargas diferentes, né? Negativas e positivas, se colam, né? E atraem, né? É por isso que nordestino gosta de casar com mineirinha, né? Baiano casa com paulista, né? Negro casa com branco, porque os opostos se atraem. Mas os iguais repelem. Você pode até ver isso na natureza humana. Quando você encontra um irmão da igreja que é exatamente igual a você, pensa igual a você, age igual a você, é turrão igual a você, o que você faz? Você afasta dele. É ou não? Aí. Não devia. Devia aprender a amar esse irmão, tolerar esse irmão, né? Porque aí você vai crescendo na fé e na graça do nosso Deus. Então, para concluir esse ponto, nosso corpo é carregado de energia e, portanto, nós temos um campo magnético. Então, existe o efeito Kirlian, que pode ser fotografado, onde a ala espírita chama de áurea, nós somos cientistas, então nós chamamos de campo magnético. Pode ser fotografado. Por exemplo, se você está pensando muito numa situação, numa coisa, e se bater uma foto, o seu pensamento pode ser materializado na foto. Por isso que, às vezes, pessoas de família batem uma foto e um morto sai na foto. Mas que está vindo, os mortos voltam, volta nada. Isso é efeito Kirlian, que a pessoa está tão pensando. Você já viu o acampamento dos jovens da igreja? Os jovens pecam o ano inteiro. O ano todo pecando e fazendo o que não deve. Aí vai para o acampamento, vai para o isolamento. Aí lá eles ficam pensando só em Jesus, 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 Jesus. Aí quando bate uma foto, Jesus sai na foto. Aí passa uma semana, ele sai do acampamento, volta a pecar. Esquece. E nós temos que tomar muito cuidado. Os nossos acampamentos têm que tomar muito cuidado. Nós temos que ensinar a sã palavra de Deus, advertir os nossos irmãos, tomar cuidado de não entrar aí com Freud nos acampamentos, apagar a luz para criar um ambiente emotivo, para as pessoas chorar como se tivesse arrependido. Não está arrependida nada. O ambiente foi criado para sugestionar a mente daquela pessoa, e aí ela derrama-se em pranto, em lágrimas, sai dali e esquece. O arrependimento, em resumo, é parar de pecar, ponto final. Isso é arrependimento. Você para de pecar, confessa o seu pecado, Deus restaura a alegria da sua salvação. Ou seja, se você está com a sua mente sobrecarregada de culpa, medo, ansiedade, preocupações, e eu bater uma foto sua, é claro, com um aparelho com lentes possantes, né? Não é qualquer máquina que isso acontece, mas se eu bater, eu vou ver um campo negro em volta de você. Aí a pessoa, a aura dele está negra. Não é aura, é o campo magnético. É o campo magnético dele. Para você tomar choque, eu via isso muito na fábrica onde eu trabalhava. Estava lá o cara mexendo numa máquina. Aí a gente perguntava para ele, né? E a gente era bondoso, a gente perguntava, rapaz, você desligou a rede elétrica? Nas fábricas é 5.000 volts. Né? O campo magnético desses 5.000 volts é quase 1 metro.
do fio, do cabo do fio. É quase 1 metro. A gente falava, você já desligou lá a chave da máquina? Da parte... Não, mas eu não estou tocando o fio. É só acabar de falar, não estou tocando o fio, dá uma explosão e a pessoa é julgada a quase 5, 6 metros de distância. Sei de vez na fama. Por quê? Você não precisa tocar no fio para tomar uma descarga elétrica. Basta você entrar no campo magnético. Então, se eu entro no campo magnético de uma pessoa pessimista, negativa, tudo está ruim, tudo não presta, né? Rapaz, eu vou sentir, é claro. Eu devo ou ajudar essa pessoa, se eu tenho condições, ou afastar, porque ela vai me adoecer. O próprio apóstolo João disse, depois de você exortar a pessoa 2, 3 vezes, e ela não quer dar ouvido, aparte dela. Por quê? Porque ela vai te contaminar. Então, irmãos, uma vez que nós temos esse campo magnético, aí eu vou explicar um outro fenômeno que é muito comum aí as pessoas usarem para colocar medo nas pessoas, que é a, a, o olho gordo. Eu estou tentando lembrar a palavra, né? Eles usam o termo olho gordo porque você percebe que às vezes uma pessoa chega num ambiente e ali tem um passarinho, tem uma plantinha, e depois que a pessoa vai embora, o passarinho morre ou a plantinha seca. Aí você fala, rapaz, essa pessoa está carregada. Está mesmo, está carregada. Mas de quê ela está carregada? De demônio? Não, porque estão algemados. Ela está carregada de ódio, de medo, de raiva, de culpa, de vergonha, de um monte de coisa. Trata isso e esse desequilíbrio elétrico vai desaparecer. Mas, uma vez que nós temos esse campo magnético, por causa de um trauma, por causa de uma pressão, por causa de uma situação complicada que estamos vivendo, nós podemos liberar essa energia. E pode matar, sim, um passarinho, pode matar, sim, uma plantinha, mas não mata um abacateiro. Não mata. Por quê? Porque para matar um abacateiro através de um campo, de uma energia derramada, você teria que ter muita voltagem, coisa que você não tem, nem eu tenho. Aí sabe o que os macumbeiros fazem nas roças? Para matar o abacateiro? Eles vão lá e injetam veneno. Depois chega para o dono da fazenda e diz, olha, o seu pé de abacate vai morrer, o seu... Imagina uma árvore gigante. E fala até o dia. E a árvore seca. Aí vai o Giovanni lá investigar. Eu vou com uma lupa, porque eu vou achar o furo na planta que eles injetaram o veneno. Eu vou falar, não, mas sabe por que o fazendeiro, essa árvore tão grande morreu? Não foi porque os macumbeiros falaram, foi porque eles injetaram veneno. Aqui a prova. A gente vai, tira aquele pedaço, manda para o laboratório fala, usou o veneno X, 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 X. Só que isso dá trabalho, irmão. É mais fácil falar que é demônio, é mais fácil falar que é o capeta, é mais fácil falar que é espírito. Isso dá trabalho. Sabe por que os macumbeiros vai lá e benzem o terreno do fazendeiro e aí as cobras não chegam? Qualquer escoteiro sabe fazer isso. Sem benzer. Eles aprendem a montar seu acampamento e, de alguma forma, eles aprendem como expulsar as cobras daquela área, que eles estão ali em acampamento. O Evandro deve saber isso, ele é do bombeiro, né? Mas no caso lá do espírita, lá na roça, lá no interior, eles jogam veneno. Sabe por que a cobra levanta quando o cara está tocando a flauta? Porque a cobra não é boba, né? O alimento, o prato predileto da cobra é um rato, né? E aí, eles tocam lá a flauta, só que eles colocam xixi de rato, e a cobra sente o odor, e ela levanta. Quando ela percebe que não vai receber nada, ela vai cair, né?
Aí o cara já sabe, ele já cronometrou. Ele vai tirar a flauta, a cobra cai. Tem até o nome de um filme, né? Cobra Cai. Então, são coisas, irmãos, que levam tempo, investigação, pesquisa, mas eu quero mostrar para você que você não tem que ter medo de olho gordo. Por quê? Primeiro, eu vou fazer uma piada sem graça, né? Para ver se você se ri, né? Só dá o colírio diet. Põe o colírio diet lá que o olho gordo desmancha na hora, tá? Quando eu conto essa piada, quando eu estou dando um curso presencial, a turma morre de rir, né? Mas, tirando isso, o olho gordo nada mais é do que uma pessoa em desequilíbrio que está liberando energia do seu corpo, porque ela é um ser, nós somos, né? Um ser que temos um corpo elétrico. Tem química no nosso corpo, tem neurônio no nosso corpo, tem eletricidade no nosso corpo, tem física, tem no nosso corpo, né? Tem matemática no nosso corpo. Deus mediu tudo, Deus fez tudo com equilíbrio. O que desequilibrou a gente? O pecado. Então, se alguém chegar na sua casa e, olha, gente, eu conheço pessoas que sofrem com isso, que são honestas. Elas têm esse fenômeno atuando na vida delas, elas se excluem da comunidade, se excluem da sociedade, porque elas começam a ouvir toda vez que fulano chega aqui, alguma coisa acontece. Ninguém tem a coragem de tratar a pessoa, de conversar com a pessoa, de ver o que está afligindo a alma dela, o que está causando esse desequilíbrio na vida dela. Daí, toda a explicação para as casas mal assombradas. Por que pequenos objetos se movem? É uma descarga elétrica que está acontecendo. E aí, como se um dia você for investigar uma casa mal assombrada, leve em consideração algumas coisas que eu vou te falar. Primeiro, lembra-se que vidro, apesar de parecer sólido, é líquido. Você pode pegar o paquímetro e medir, nas casas antigas, a espessura do vidro, que era a mesma na parte de cima e na parte de baixo. Na parte de cima está bem lisa, bem rala, porque o vidro escorre com o passar do tempo. Por isso que acontece em casas velhas, né? Você já viu mansão ser assombrada, mansão assombrada? Não vê casa da Zona Sul assombrada, você não vê. Tudo é novinho, tudo é bacana. Mas na roça você vê casa mal assombrada, né? Segundo, você leva em consideração, de cara, você pode tirar todos os homens da casa que não são eles que estão produzindo esse fenômeno. Não são eles. Pode tirar. E aí, vai sobrar as mulheres. As mais velhas você já pode remover também. Pode tirar as mulheres mais velhas. Só acontece esse derramar de energia com jovens entre 12 a 15 anos. Quando seus corpos estão mudando, cheios de hormônios e cargas elétricas negativas e assim por diante. Uma certa ocasião, aconteceu na casa do nosso irmão José Aparecido, ele não se importa eu falar isso, que estava tendo movimentos e objetos na sua casa, barulhos, pedras voando, né? Aí tiraram todo mundo da casa e pegaram a moça que estava produzindo, era uma das filhas dele, levou para a casa do Edson Paulo. Ela chegou lá na casa do Edson Paulo, pá, quebrou o vidro. A turma tem prato já, está endemoniada. Que endemoniada? Essa menina está desequilibrada, emocionalmente, hormonalmente, assim por diante. Vamos tratar ela e esses fenômenos aparecem. Tá certo? Então, movimento de objeto, quebra de vidro, barulhos opacos, né? Isso se dá o nome de psicorragia, ou seja, a pessoa está em desequilíbrio e esse desequilíbrio produz esses fenômenos. Fogo. Fogo do nada. Nós não temos nenhum problema de falar de combustão espontânea, né? O ambiente está todo preparado, o fósforo está ali exacerbado, as condições de umidade está propícia, baixa umidade, e o fogo, pum, do nada, aparentemente do nada. Nós chamamos de combustão espontânea. Nós podemos chegar numa casa que, por causa desse derramar de energia, está pegando fogo e as pessoas não sabem como explicar. Primeiro, você tem que trabalhar
com a hipótese do truque. Normalmente, tem algo que conduziu ao fogo. Às vezes um barbante, só que a pessoa esconde tão bem escondido que põe fogo no barbante, o barbante espalha pela cortina, e a pessoa fala que é espírito, vozes do além, assim por diante. Então, você trabalha com o truque. Investiga, leva uma lupa, vai lá, olha, investiga. Tirando o truque, uma descarga elétrica produz uma faísca, que pode pegar fogo, ainda mais se o ambiente está propício ao fogo. Movimento de objetos, assim por diante. Tudo tem a ver com esse campo magnético que entra em desequilíbrio e derrama energia. E pode matar um passarinho, pode matar uma plantinha, mas não mata o elefante. E por que nós não temos que ter medo disso? Porque a física já esclarece. Toda energia igual repele. Nós temos o mesmo campo magnético. Até o apóstolo Paulo diz, uma é a carne do homem, outra é a carne dos animais, outra é a carne dos peixes, outra é a carne das aves. Então, eu vou parafrasear o apóstolo Paulo dentro desse curso, dizendo que um é o campo magnético do homem, que outro é o campo magnético dos animais, dos peixes, e assim por diante. Então, você pode entrar numa situação difícil e você derramar essas energias, e aí você precisa de tratamento, de ajuda, para que você possa sair dessa situação. Existe muito, é muito comum, principalmente no movimento pentecostal, pessoas exibir aquelas placas de raio-x sem tumor e com tumor. Com tumor, antes de passar pelo evento, pela campanha, o culto de cura, né? Depois ela vem com uma chapa apresentando que foi curada. Então, olha bem, se eu pedir para você pensar numa imagem agora, você pensaria nela. E o nosso corpo produz imagem. Inclusive, por causa de pressão, dificuldade, nós manchamos nosso corpo todo de roxo, né? Não é verdade? Você já amanheceu de manhã com roxo na sua perna, no seu braço, ou em alguma parte do seu corpo, e você fala, mas eu não bati em nada. Ou seja, quem está produzindo aquele roxo? Sua mente, né? Está dizendo, olha, tem alguma coisa errada aí, ó. A mesma forma que nossa mente produz manchas externas no nosso corpo, produz internas. E eu estou falando isso porque eu quero falar sobre o curanderismo. Eu não sei se a gente vai ter tempo, eu tenho 15 minutos para falar sobre curanderismo. Porque muitas das vezes as pessoas estão mostrando chapa para você, você não tem que entrar, irmão, numa discussão teológica diante de uma experiência da pessoa. Não entra nisso, não vale a pena. Dizer que não é, que não foi, olha, o que nós temos que fazer é dizer, olha, Deus continue te abençoando, que você possa conhecer o coração dele através da palavra. E ela conhecendo o coração dele, com o passar do tempo, ela vai perceber que muitas das coisas que ela atribuía a Deus, de fato, não é Deus. E muitas coisas que ela atribuía ao diabo, de fato, não é o diabo. Muitas vezes é nós mesmos. Né? Então, você ama a pessoa. Olha, irmão, eu não nego a intervenção divina. Deus age quando Ele quer, na hora que Ele quer. Ele não tem que nos pedir licença. Eu creio em milagres, mas não em milagre como a pessoa fica dizendo, eu creio em milagre, na música, né? Não, não, não. Eu creio na intervenção divina. Eu creio no juízo de Deus atuando no nosso mundo. Eu creio que Deus já tem pessoas no inferno. Você lê o livro de Apocalipse comigo, você viu que a besta e o falso profeta, que a turma está esperando vir, já está no inferno. Está lá no Apocalipse, já está lá. Como Elias e Enoque já estão no céu. E
Quem pode dizer que não existe outras pessoas no céu? Quem pode dizer que não existe outras pessoas já condenadas no inferno? Estou falando do inferno mesmo, não lá no mundo dos mortos, em tormento, como o rico. Estou dizendo literalmente no inferno. Então, Deus é maior do que nós entendemos e compreendemos. Então, eu não quero negar aqui que Deus, sendo nosso Criador, maior do que nós, em sabedoria e inteligência, não possa agir na nossa vida, fazendo com que aquilo que é impossível, como eu citei o caso do nosso irmão Hélio, aos olhos humanos, é possível para Deus. Então, só que o povo vê milagre à torta e à direita, então não é? Hoje tem milagreiros aí por atacar, né? Há milagre com hora marcada, dia marcado, como se o homem tivesse domínio sobre Deus. Deus, sim, ele opera no nosso mundo. Eu creio um Deus que atua no nosso mundo, atua na nossa vida, atua na nossa família, atua na nossa igreja, como um ser soberano, autônomo, poderoso, maravilhoso. Então, é por isso que eu oro, porque se eu não acreditasse que Deus operasse, eu não orava, não, mano. Orar para quê? Eu oro pelos meus irmãos doentes. Como presbítero da igreja, já fui em situações onde a doença era, a causa da doença era emocional. O que nós presbíteros fizemos? Primeiro tratamos o emocional da pessoa, explicando por que ela estava doente. Explicamos. Depois oramos. A pessoa levantou na hora, foi cuidar da vida. Nós não enganamos ninguém. Olha, você está na cama porque você está tomada de culpa. Você cuidou do seu pai no leito de morte por muitos anos. E quando ele te pediu água, você não deu. E você até falou palavras feias com ele. E não aguentava mais, lembra? E ele morreu antes de você pedir desculpa, antes de você levar água. Por isso você está na cama. Mas nós vamos orar e pedir a Deus que te perdoe. E seu pai não quer você nessa situação. Aonde ele estiver, ele não quer você na cama, porque você falou algumas palavras na hora que ele mais precisou, que foi no leito de morte. Aí a pessoa ouviu nosso conselho, como presbíteros, orando, só levantou na hora e foi fazer o almoço. Eu acho que no dia eu e o outro irmão, que era presbítero, o irmão Acriso, até almoçamos com ele. Está vendo? Tudo na luz, tudo na verdade. Então, eu tenho aqui alguns minutinhos, eu quero falar por que existe curas em todos os ambientes, inclusive em ambientes não religiosos. Primeiro, nós não negamos a ação divina, tá bom? Tá claro? Tá bom. Só que existe no mundo somente 4 tipos de doenças, no mundo todo. E que, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz que somente 15% das doenças, dos 4 tipos de doença, é orgânica. Ou seja, é uma lesão real, é uma infecção real, é um membro do seu corpo que está inflamado, uma célula que está desgovernada e se multiplicando, que é o tal do câncer, né? E suga o resto da sua energia. Ou seja, só 15% das doenças do mundo são orgânicas. E essas doenças orgânicas, só com intervenção divina, oração dos irmãos, das irmãs, não tem que ser literalmente de presbítero, mas de todos os irmãos, qualquer irmão. Nós somos sacerdotes, né, de Deus, então todos podem orar. É claro que os presbíteros foram ordenados aí a orar, impondo as mãos, ungindo com óleo e assim por diante. Mas todos podem orar. Então, esse tipo de doença só é curada com intervenção divina, pela oração do povo de Deus e com intervenção da ciência. Às vezes a ciência vai lá, abre você, tira aquela célula que está desgovernada e você fica curado. Mas quem deu a ciência para os homens? Deus. Então, quem te curou? Deus. Através de um remédio, através de uma cirurgia, através de um tratamento a longo prazo. Ou seja, Deus. Né? Por isso que eu encorajo meus irmãos e irmãs, antes de ir ao médico, orarem, pedindo a Deus
encaminhe um médico que vai dar atenção à sua causa, à sua necessidade. Peça aos irmãos para orarem. Né? Eu vou no médico amanhã, ore por mim. Né? Por quê? Porque Deus intervém e também a ciência intervém. Agora, as outras 3 doenças são imaginárias. Você já ouviu de casos de moças ficarem grávidas? Não é que estão grávidas, mas ficam grávidas, assim, não é que é grávida, né? Mas tem todos os sintomas de uma gravidez. Ela tem o aleitamento no peito, a barriga cresce, e assim por diante. Ou seja, doença imaginária. Você é aquilo que você imagina. Se você pôr na sua cabeça que você tem um tumor, você para de comer, você para de tomar banho, você emagrece. Então, você pôs isso na sua cabeça. Existe também, doença número 2, as doenças funcionais. Seu corpo está perfeito, clinicamente você está perfeito, mas você recebeu uma má notícia depois que acabou de comer uma feijoada no calor de 40 graus lá no norte. Depois de uma feijoada no calor de 40 graus, alguém entra correndo para dentro da sua casa e fala que sua filha foi atropelada, você vai levantar e não levanta, você fica paralisado. Seu intestino paralisa. Sua visão embaça e você não enxerga. Aí você vai lá no oftalmologista e fala, você não tem nada. Pressão está normal, seu globo óptico está perfeito, sua retina está tranquila. Doutor, mas como que eu estou normal? Eu não enxergo. São as chamadas doenças funcionais. Ou seja, clinicamente, você está perfeito, mas você sofreu um trauma e alguma parte do seu corpo paralisa ou começa a ter problema. Se o seu estômago paralisar, vai apodrecer, porque está cheio de alimento lá. Tem que buscar tratamento. Né? E terceiro tipo de doenças, que entra no corpo da OMS como 85% das doenças do mundo, é as psicossomáticas. Ou seja, sua mente está doente e seu corpo joga uma alergia, sua mente joga uma alergia no seu corpo para você coçar, para distrair a sua mente. Então, ela entra em parafuso, ela entra em pânico e você vai ter um quadro pior do que esse. Então, a própria mente produz uma alergia no seu corpo. Aí você vai em tudo enquanto é dermatologista e fala, você não tem nada. Aí você fala, como que eu não tenho? Olha aqui, e está sangrando. Ou seja, o que faz o berço do curandeirismo é exatamente o que a OMS diz. E de 80% a 90% das nossas doenças são dos 3 primeiros tipos. Imaginários, funcionais e psicossomáticos. E essas doenças são curadas pela sugestão. É por isso que o pastor fala bravo lá na frente, para sugestionar a mente do doente. Por que que eles não vão no hospital? Eu não tenho problema quando o pastor fala, eu tenho o dom da cura, dos milagres. É mesmo? Legal! Vamos lá no Hospital da Baleia, nós vamos curar todas aquelas crianças que têm câncer lá. E nós vamos chamar uma rede de televisão, nós vamos mostrar o grande poder de Deus e vamos pregar o evangelho e vamos batizar o Brasil inteiro. Beleza? Você acha que eles vêm depois? Nunca vieram. Eles só curam nas suas igrejas porque o ambiente foi preparado para a sugestão. Cura no centro espírita porque o ambiente foi preparado para a sugestão. Né? Ou seja, a nossa pergunta é, onde está Deus nisso tudo? Será que ele colabora com todos, colocando a sua assinatura, Doutor Jesus Cristo, em ambientes que alienam as pessoas, ajudando exploradores que abusam da simplicidade do povo? Será que Jesus está assinando? Eu creio que não. Deus é santo, Deus é justo, em todos os seus caminhos, não compactua com engano. Mas para a sugestão funcionar, segue-se 3 princípios. Primeiro, reforça-se o mal.
Ó, Lourdinha, tá fazendo macumba para você, para destruir sua vida, destruir seu casamento. Aí ela é mística, ela não tem uma fé forte em Jesus Cristo, ela acredita. Aí fala, ó, Lourdinha, você tem que vir aqui no centro espírita ou na casa de oração que desce fogo do céu. Aí ela vai. Aí ela vai lá no espírito, no espiritismo. Vamos pegar o espiritismo como exemplo. Aí o cara lá, o ambiente é escuro, úmido, é mal cheiroso por causa dos incensos que ele queima e é aterrorizante, né? Eu não tenho medo, eu vou lá, tô nem aí. Mas tem gente, como eu falei, que é sugestionável. Então, a pessoa já entra naquele ambiente tomada pelo medo. Aí o cara vai e fala assim com ela. Normalmente é a macumba do ovo que funciona, né? Ó, Gordinho, você tem que trazer um ovo para mim, mas esse ovo tem que ser posto 6 da manhã. Onde você vai achar, Lourdinho? Supersticiosa, cheia de crendice. No galinheiro, lá na casa da Elci. Quando a galinha acabou de botar e gritar, ela já pega o ovo quentinho. Não é? Aí leva aquele ovo lá para o centro de macumba. Aí leva o ovo. Aí o cara fala, não, olha, muito bem, parabéns. E nós vamos fazer um contra-feitiço aqui para você se livrar dessa alergia, porque ela foi lá no médico, o médico falou que ela não tinha nada, ela está com uma alergia no corpo. Aí ela vai lá. Aí o macumbeiro começa a usar umas palavras africanas, normalmente, quando eles estão falando em algum tipo de idioma, é de língua. A linguagem é africana, de língua africana. E aí começa a passar no corpo da cabeça, é o passe, né? Começa a passar a mão na cabeça da gordinha. Daí muitos, sendo de macumba, tem o abuso aí sexual, porque eles começam a passar a mão no corpo da pessoa e perguntam, você está sentindo alguma coisa? Até eu diria, claro que você está me lisando todo, como é que eu não estaria sentindo? Né? Só que ela é creda, ela acredita nessas bobagens. Só que ela pede, fecha o olho. Nós vamos passar todo esse mal que está no seu corpo dentro desse olho. Quando ela fecha o olho, ele troca o olho. Normalmente em centros espíritas, no terreiro, você pode cavucar lá, você vai achar um monte de ovo enterrado para apodrecer mesmo. Ele pega aquele ovo fresquinho, elas têm consciência, ela pegou lá no galinheiro da irmã Elci. Na hora que a galinha gritou, ela já pegou o ovo. Ele troca. Ele coloca um ovo escuro, né, porque está podre, e diz, abre os seus olhos agora para você ver. Seu mal passou para o ovo. Ela olha. Irmão, a mente dela está sendo sugestionada desde que ela foi dita a ela, ela tinha que buscar um ovo fresquinho no galinheiro do vizinho. Quando ela olha para o ovo, ela fala, uau, eu peguei esse ovo, estava novinho. Aí o macumbeiro fala, não, mas não acabou não. Ou não. Você vai ter que ir numa esquina, né? Você vai ter que quebrar esse ovo lá. Aí ela vai para a esquina, né? Se ela tem medo de sair à noite, ela ganha coragem, ela vai, ela quebra o ovo numa esquina, meia-noite. O que ela sente? O mau cheiro do ovo, né? Ela sabe que um ovo fresco não tem mau cheiro. Quando ela sente aquele mau cheiro, a sugestão é completada. Ela volta para casa, toma um banho, as feridas desaparecem, ela está curada. Mas isso também acontece nas igrejas evangélicas. Estão fazendo feitiço para você. Aí você vai e acredita. Eles aí te chamam para um ritual. Normalmente, reforça-se o mal, chama a pessoa para um ritual, dando para elas algumas atividades para que elas possam fazer. Aí, depois daqueles rituais, manda ela fazer alguma coisa. Aí a pessoa é... Por que ela é curada? Porque, segundo a OMS, de 80% a 90% das doenças do mundo são imaginárias, são psicossomáticas, quando todo o seu organismo está perfeito, mas você toma um trauma e você fica cego, você paralisa, né? Pessoas paralisadas, né? Já levantamos elas, né? Pondo fogo na casa, dizendo para a pessoa, a casa está pegando fogo, a pessoa levanta e sai, porque tomou outro trauma, né? Você não precisa.
mistificar essas coisas. Você pode ajudar as pessoas. Então, irmãos, eu vou falar o que eu penso sobre o curandeirismo. Não importa de qual ala, se é evangélico, se é protestante, se é católico, se é espírita. Todos eles são criminosos. Todos eles deviam estar presos. Eu vou te dar minhas razões. Primeiro, eles assassinam pessoas, desautorizando médicos, dizendo para você deixar de tomar a sua medicação que o médico prescreveu, porque a sua doença é real, não é imaginário, não é psicossomático, não é funcional. Sua doença é real. O médico prescreveu uma medicação para você e os pastores falsos, fraudulentos, vão lá e dizem: traga o dinheiro de toda a sua medicação, coloque na presença do Senhor e você vai ser curado. Você tem uma melhora dos sintomas. Tem uma melhora. Porque você começa a imaginar que você está curado. Só que a doença continua desenvolvendo e você morre. Só que você não está aqui para se defender. O pastor vai falar, o guia espiritual lá do Macumba vai dizer que você morreu por causa da sua falta de fé. Você não está aqui para defender. Ele fala que você não foi curado porque você não teve fé. Não, você não foi curado porque você tem uma doença orgânica. E só por uma intervenção divina, sem ritual de magia, você pode ser curado. Ou por uma intervenção médica. Por isso nós pedimos. Lembra do caso do bom samaritano? Ele cuidou das feridas do moço lá, aplicando vinho e óleo. Mas ele levou ele para uma hospedaria, onde o dono sabia tratar de ferida. Porque ele deixou dinheiro para que o moço tratasse das feridas. Hoje nós temos que levar nas UAI, nas UVs, nos hospitais, né? Quando a pessoa está com um problema real. Quando é imaginário, quando é psicossomático, quando é funcional, nada nos impede, meus irmãos, de criar entre nós um ambiente de paz, de tranquilidade, de oração, de louvor a Deus, onde as pessoas que estão sofrendo já nos seus corpos, por causa dos problemas psicológicos, encontram a cura. Mas depois nós não vamos passar a sacolinha pedindo dinheiro. Depois nós não vamos pôr uma placa, tenda dos milagres. Nós não vamos fazer isso. Porque nós sabemos que o problema daquela pessoa é psicológico. Por isso a alergia é real. Por isso a inflamação é real. Porque é aquilo que ela imagina na sua mente, ela é. Então, resumindo, o reino de Deus é justiça, é alegria e é paz. Então, se a gente cria esse ambiente entre nós e alguém chega já com seu corpo atingido por causa dos problemas psicológicos, familiares, emocionais, elas vão encontrar a cura ali sem a gente fazer show, sem a gente falar que somos curandeiros, porque os curandeiros, não importa a linha de segmento que ele segue, é um criminoso, porque ele aliena as pessoas ficam dependentes dele, desautoriza os médicos, roubam o povo, confirmam doenças inventadas, retira os sintomas pela sugestão, quando a doença é real, e tira as doenças imaginárias, psicossomáticas e funcionais. Por quê? Porque essas doenças saem pela sugestão. Enquanto a doença continua levando pessoas à morte por ser real. Por eles desautorizarem os médicos, por eles roubarem o povo, por eles fazerem com que as pessoas se tornem dependentes delas. Eles são bandidos, criminosos, deveriam estar tudo na cadeia. Inclusive, o nosso Código Penal prescrevia uma pena alta para os pastores ou curandeiros, porque eu esqueci de outro crime que eles praticam.
exerce ilegalmente a medicina. Que anteriormente tinha uma pena pesada no Brasil. Hoje não é mais não. Hoje parece que é caso de 9 meses, detenção, normalmente paga-se multa e a pessoa fica ali. Por isso que muitos pastores, sabendo disso, fizeram o curso de psicologia. Porque quando eles foram acusados de criminosos, eles tiram da gaveta o diploma da faculdade e falam, não, eu sou psicólogo. Então, meus irmãos, Deus não está assinando todas essas curas, não. O nosso Deus é santo, justo, e ele não compactua com engano, com ambientes que alienam as pessoas e que fazem elas tornarem dependentes do homem. Lembra o início dessa aula? No início dessa aula, Deus falando conosco, que nos criou para depender tão somente dele, de mais ninguém, de coisa alguma. Por isso que as viúvas, que são verdadeiramente viúvas, foi encorajado pelo apóstolo Paulo, lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 5, coloca a sua esperança em Deus, ore dia e noite. Não diz, corra no pastor, não diz, corra nos diáconos, não diz, corra nos evangelhos, diz, corra para Deus, coloque a sua esperança em Deus, ore dia e noite. E nós temos que tomar muito cuidado, eu concluo com isso, de fazer com que as pessoas se tornem dependentes da gente. Você vai na casa da pessoa, ela está com um problema, você vai lá e resolve. Você se torna o Deus daquela pessoa. Em vez disso, você deveria dizer, olha, ora a Deus, põe a sua esperança nele. Aí você sai da casa daquela pessoa, você até compra a cesta que ela está precisando, o objeto que ela está precisando, mas você pede outro irmão para levar. Porque você não quer que a pessoa te veja como Deus. Você quer que toda a glória, toda a honra seja dada ao verdadeiro Deus, à verdadeira vida, que é Jesus Cristo. Isso que Jesus falou, que sua mão direita faz, a esquerda não deve saber. Porque se você é a solução para os problemas dos irmãos, para que Jesus Cristo? Você é a resposta. Vendo? Então, nós temos que tomar cuidado para não nos fazermos deuses dentro da igreja de Deus, porque os deuses que as pessoas adoram, conforme está no livro de Coríntios, capítulo 4, verso 4, do segundo livro, vai fazer com que o evangelho de Cristo não resplandeça nessas pessoas. Nós podemos cair em si. Podemos ou não podemos? Então, não seja a solução para os problemas das pessoas. Seja, sim, um canal de Deus, para que Deus, através de você, possa ser a solução para a pessoa. Deus quer te usar, Deus quer me usar. Mas eu termino dizendo que nada impede que as nossas congregações criem um ambiente de paz, de amor, de tranquilidade, de oração, de adoração. Por isso que o louvor é muito importante na igreja. Por muitos anos eu não dei muito valor à música, porque eu nunca fui dado à música, né? Por natureza eu sou da lógica, da razão. Então, esse negócio de emoção, né? De Amado Batista, um copo de cachaça, um prestobaba, nunca foi comigo, né? Nunca foi comigo. Eu não sei se o nordestino aí entende essa minha expressão, né? Mas entende, né? Então, mas sabe qual que é a palavra para adoração, louvor na igreja? Quando você vai pesquisando a palavra, você chega numa raiz dela. Sabe qual que é a raiz? Terapia. Você acha que Deus precisa que eu e você, por mais que sejamos pavarotes, né? Eu estou mais para
Berrador do sertão do que para Pavarotti, né? Então, você acha que Deus precisa? Você está lá no céu, deprimido, tadinho, né? Coitado de Deus, né? Está lá no céu, ninguém olhou para ele, ninguém... Aí ele precisa que você cante para animá-lo. Ô, irmão, ele tem um coral de anjo celestial, coisa que você nunca viu. E vai ver, pela graça de Deus, vai ver. Então, quando Deus mandou a gente cantar para ele, na verdade, Deus estava nos curando. Porque a palavra louvor, quando você vai na etimologia da palavra, você chega na palavra terapia. Tem um ditado, né? Quem canta, os males espanta. Então vamos cantar, irmão, vamos espantar os males. Vamos cantar, vamos adorar a Deus, vamos louvar o Senhor. Né? Por quê? Por isso que Deus pediu para a gente adorar. Não é porque ele é um velhinho, esquecido lá no céu. Ele tem uma milícia celestial que o adora de dia e de noite. Mas quando nós reunimos para adorá-lo, ele aceita o nosso louvor, inclusive, ele manda silenciar esse coral. Você pode ver isso em Apocalipse. Ele pede silêncio no céu para ouvir um Giovanni cantar. Aqui na nossa congregação, Gabriel, eles nem deixam tirar louvor lá na frente. Será por quê, hein? Eles nem deixam. Deixaram uma vez só. Eu estou aqui mais de 20 anos. Deixaram uma vez. Eu falei, agora essa igreja vai cantar. Eu berrei lá na frente, falei, vocês têm que suar, cantar. Para com esse negócio de cantar em nota, canta de coração. Nunca mais me colocaram para cantar lá na frente. Eu uma vez só. Nunca mais. Mas quando eu canto, apesar de não saber gritar, eu mais grito do que eu canto, Deus fala para os anjos, cala a boca. Quero ouvir meu filho cantando. Porque está cantando para mim. Olha o coração dele. Né? E outro, ele está precisando ser curado, ele está num trauma danado. Ele precisa liberar essas emoções no canto. Então, deixa eles cantar. Não precisa ficar caladinho. E você pode achar que eu estou... Giovanni, até mesmo no Salmos de hoje, falou o termo de cantar o Senhor um cântico novo. Isso seria também para a gente renovar os nossos cânticos, ou é porque seria vitórias novas? Vitórias novas, cânticos novos. Tá vendo? Então, tipo assim, nós temos cantado alguns cânticos, né? Aí acontece algo, aí você vai compor uma música. E essa música deve ser cantada. Deve ser mandada, né, para os irmãos que têm o dom da música, ou não tem, né? Mas os que têm, aí pega aquela letra, põe a música naquela letra, e juntos nós celebramos a vitória que você teve numa situação específica da sua vida. Tá vendo? Legal demais, né? Então, irmãos, olha, vamos terminar. Espero ter te abençoado aí com essas palavras, mas eu estou levando muito a sério essa questão de curandeirismo. Isso é crime, passivo de pena no nosso país, de detenção. Hoje, por alguns meses, mas ainda é passivo. E eu não posso compactuar com esses grupos, com essas pessoas, no sentido de vê-las como pessoas que exercem legalmente a medicina, pessoas que desautorizam médicos, pessoas que aproveitam da simplicidade do povo e os enganam e os roubam. Isso é crime. Não importa de qual linha, de qual segmento religioso. Agora, nada impede, de novo vou falar, nada impede que as nossas congregações tenham um ambiente tão saudável, de adoração a Deus, de louvor, de mensagem que fala ao coração das pessoas, consola as pessoas, de mensagem que afirma para as pessoas que, olha, você não tem que viver mais na culpa, Deus perdoou você, você não tem que viver mais no medo, nós te amamos, Deus te ama, você não tem que viver mais na ansiedade, vamos colocar sua ansiedade diante de Deus em oração, vamos buscar até ajuda médica, se for o caso já de uma ansiedade crônica, vamos lá, irmão, vamos lá. Ou seja, nada impede que a gente crie esse ambiente onde as pessoas
que estão sofrendo já os seus corpos por causa da sua mente não funcionando como deveria, que não encontre a cura. Elas podem encontrar. E elas vão louvar a Deus, não vão bater palma para você no fim do culto. Vai sim bater palma para Jesus Cristo. Boa noite. Deus abençoe. Numa aula presencial, você poderia comentar, expor casos, e a gente poderia buscar respostas junto, mas numa aula à distância, faltando apenas 2 encontros, eu estou tentando aqui dar o maior número de informação possível. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua participação, sua presença, obrigado, e a participação, irmão, de todos os demais irmãos e irmãs. Deus continue abençoando ricamente. Oi, Evandinho, um abraço. Uma noite em paz aí para todo mundo. Deus. Um abraço para todos. Valeu. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite, muito bom, irmã. Giovanni. Obrigado. Boa noite. Muito bom. Amém.